Estamos direto, então, do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami para uma edição especial do programa Memória da Cidade pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. Este dia marca, então, 40 anos do início da campanha de preservação do imóvel de 1979 e os 20 anos de sua ocupação definitiva, então, pelo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, em 1999. Então, agora, 2019, demarcando, então, 40 anos do início da campanha de preservação e 20 anos da ocupação definitiva nesta edificação. E para demarcar esta data, então, o Arquivo Histórico, em parceria com a TV Câmara, promove, então, esse debate aqui, que será conduzido pelo gerente do Arquivo Histórico Municipal, Mário Tomazoni, aqui à minha esquerda, e pela ordem também, cumprimentando aqui a ex-secretária da Cultura, Tadiane Tronca, lá na ponta esquerda, digamos assim, ao lado dela, o arquiteto Paulo Bertucci, e aqui à minha direita, então, na ponta direita, historiador Juventino Dalbó, ele que foi diretor do Departamento de Memória e Patrimônio Histórico do município entre 1997 e 2004. E aqui à minha direita, a historiadora Maria Beatriz Pinheiro Machado, que foi diretora do arquivo entre 1997 e 2004. Então, de imediato, já passo a bola aqui para o gerente do Arquivo Histórico Municipal, Mário Tomazoni, e vamos dar sequência, então, a esse painel de muitas lembranças e recuperações dessa história, né? Temos muito a lembrar aí, Mário. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de colocar para os debatedores que eles terão 10 minutos para fazer a sua exposição. E depois a gente vai abrir para o público, então, fazer as suas perguntas e a gente interagir um pouquinho e responder as dúvidas e as colocações que o público tiver. Eu gostaria de agradecer, então, em nome de toda a equipe do Arquivo Histórico, aos presentes aqui, ao pessoal da TV Câmara também por estar nos dando esse apoio, e falar para vocês um pouquinho sobre o que são os colóquios no Arquivo Histórico. Os colóquios no Arquivo Histórico estão completando o seu 3º ano, nós estamos no 14º colóquio. Esse evento ele é um momento para a gente aproximar o público das pesquisas e dos projetos que são realizados no Arquivo Histórico. O arquivo que é um lugar de memória, né? E que deve permanecer vivo e atuante, para que a memória possa continuar sendo coletiva e base para o nosso presente. Os colóquios, eles também são um momento de nós estarmos compartilhando um pouco do nosso acervo e das fontes que existem aqui nessa instituição, material para tantas pesquisas. O evento de hoje, então, é um momento para nós relembrarmos e preservarmos a memória institucional, assim mantendo viva essa instituição. E fortalecendo as bases para continuarmos o infindável trabalho de preservação da história e da memória de nosso lugar. Sempre lembrando que o intuito de valorizar e construir sempre lembrando do intuito de valorizar e construir a nossa história. E por isso eu peço licença a vocês para começar com uma breve abordagem sobre a trajetória desse prédio. A Casa de Negócios de Vicente Rovê, então, o prédio que nós estamos hoje, ele tem na sua fachada a frase CIA de Negócios Vicente Rovê, 1890. Porém, essa frase marca o início do negócio de Vicente Rovê nessa esquina, que primeiramente, lá em 1890, ele era numa casa de madeira, que pegou fogo em 1894, foi destruída por esse incêndio, então, e em 1905 o Vicente Rovê começa a construção deste prédio. Por volta de 1905, ficando concluído por volta de 1908. Então, nós estamos num prédio que ele foi construído no início do século XX. Até os anos de 1920, ele vai ter o seu negócio nesse prédio. Esse local ele é importante porque ele é próximo à estrada que liga Caxias aos Campos de Cima da Serra. Então, é uma das entradas da cidade, era um ponto estratégico para esse negócio. A partir dos anos 20, então, vai ser sucedido por outros negócios nesse mesmo estabelecimento. E em 1925, o Dr. Rômulo Carboni
vai adquirir o prédio e transformar ele na Casa de Saúde do Dr. Carbone. Entre 1931 e 1935, é ampliado o atendimento no prédio e é instalado aqui o Hospital Beneficente Santo Antônio, por um grupo de empresários e médicos que vão tocar esse negócio. Em 1935, o hospital se transfere para o local hoje do Hospital Saúde e o prédio vai ser adquirido pelo Júlio Eberle, então, em 1945, e reformado. E a partir daí, em 46, a Avenida Júlio de Castilhos já tinha sido rebaixada. O prédio ele é reformado e ele passa a ter essa característica atual de 3 andares. Anteriormente, ele era um prédio de 2 andares. O porão dele vai ser revelado com o rebaixamento da rua. E ele vai ser, então, a sua fachada vai ser remodelada em 46. A partir daí, então, o prédio vai ser utilizado como casa de aluguel até meados dos anos 70. E é a partir, então, do final dos anos 70 que a gente vai começar a contar a nossa história aqui. Então, eu passo a palavra agora para o Juventino, que vai falar um pouquinho sobre esse processo. Bem, boa noite a todos. Eu não vou começar falando nessa data, eu vou começar a falar antes, porque essa casa, a preservação dessa casa, foi fruto do que aconteceu em Caxias em 1975. Em 1975, Caxias celebrou o centenário da imigração italiana. E somente quem viveu esse período sabe que essa data é marcante, mas de uma forma muito especial para a cultura da cidade. Talvez somente a criação da Secretaria da Cultura, alguns anos mais tarde, é tão importante quanto essa data para a cultura caxiense. 1975 marcou o ano em que foi criado o Museu Municipal, o Museu da Casa de Pedra e, informalmente, o Arquivo Histórico também. Porque o museu e o arquivo histórico nasceram juntos e permaneceram juntos durante muitos anos. O acervo de um foi se formando paralelo e conjunto com o acervo do outro. E essa data, então, marca exatamente isso. Quem viveu em Caxias antes de 1975 deve ter uma imagem de muita pobreza cultural da cidade, porque não existiam exposições, por exemplo, não existiam muitos poucos locais para ir. Quando existia uma exposição, eram sempre em clubes da cidade. A criação do Museu Municipal abriu uma sala permanente de exposições temporárias que, nesses anos todos, produziu mais de 1.000 exposições para Caxias do Sul. Então, dizer que esta casa também é fruto deste ano, de 1975, não é nenhum exagero. Quero dizer também que eram outras épocas. Falar sobre patrimônio em 1975 era muito diferente do que falar sobre patrimônio hoje. Nós nem sabíamos qual era a palavra. Eu me formei na universidade antes dessa data e não tive uma cadeira sobre museu, sobre arquivo, sobre patrimônio. Eu participei da criação do Museu Municipal, do Museu da Casa de Pedra, do Arquivo Histórico, junto com meus professores da universidade, Lorene Slomp Giron e Fernando La Sálvia, e junto com a coordenadora do Museu Municipal, que aqui cabe também citar o nome dela, porque ainda não se disse plenamente o nome dessa mulher, né, que fez muito pela história de Caxias, que foi Marie Clarice Frigeriorne. Então, durante todos os anos que eu trabalhei com eles, nunca se falou em patrimônio histórico. A Maria Orne possuía um curso de museologia que havia feito no Rio de Janeiro alguns anos antes. E ela nos orientou para a criação do Museu Municipal. Ela também, com medo de cometer erros, ela se cercou de 2 profissionais que a universidade cedeu, que foi a professora Lorraine, que ajudou na criação do arquivo, e enquanto esteve lá, escreveu seu primeiro livro sobre a história de Caxias, e o professor Fernando La Sálvia, que era um arqueólogo,
e que fez coisas interessantes, mas que também cometeu alguns erros básicos. E o erro básico que ele cometeu, nós levamos 20 anos, mais ou menos, para corrigir, né? Que foi não respeitar a regra básica de arquivo. Quem estuda arqueologia sabe que existe a regra número 1, que é o respeito aos fundos. Se você não respeita os fundos quer dizer a origem dos documentos, dos conjuntos documentais. Se você não respeita isso, você está estragando tudo. E o La Sálvia, como bom arqueólogo, construiu uma complicadíssima sistema de classificação de documentos por tipologia individual. Que nós só fomos corrigir quando o arquivo já estava aqui nesse prédio, muitos anos depois, né? Bem, mas apesar de não falarmos sobre patrimônio histórico, nós tínhamos sempre próximos a nós o Instituto, não era Instituto, era a Secretaria, chamava SFAM, a Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Porto Alegre, cujo arquiteto inicial, o Júlio de Curtis, nos prestou assessoria durante algum tempo e visitou também o museu, o arquivo, e tinha suas relações de amizade com os nossos chefes. Eu era um estagiário nesse período. Tinha recém saído da universidade e estava trabalhando no Museu Municipal. Nesse período também, né, depois da criação do museu, da criação do arquivo, da criação da Casa de Pedra, as coisas começaram a modificar. E esses luminares, digamos assim, voltaram para os seus locais de origem e o museu permaneceu um pouco acéfalo. Quem assumiu o museu foi uma artista plástica, dona Nelisa Atiuken, que, orientada por nós, deu um certo caminho para o Museu Municipal. Nós formamos um grupo de funcionários e começamos a estudar muito sobre patrimônio, sobre museus, sobre arquivos. Funcionários, sem cobrança nenhuma, em absoluto, sem cobrança da secretaria, sem cobrança da prefeitura, sem cobrança de ninguém, só nós. Era um grupo de uns 10, 12 funcionários, alguns saídos da universidade, alguns foram meus colegas de grupo da universidade que eu consegui levar aos poucos para trabalhar no arquivo. E até que em 1978, no final de 78, saiu uma notícia no jornal que o prédio do antigo Hospital Carbone ia ser demolido. Até esse momento, talvez a gente não estivesse muito ligado na preservação do patrimônio, porque apesar de estar no dia a dia, recolhendo acervos, formando o acervo do arquivo, e esse arquivo tem esse acervo tão brilhante, tão maravilhoso, como o Museu Municipal tem um acervo tão brilhante e tão maravilhoso, porque muita gente se empenhou durante muitos anos em recolher, sem muita preocupação de classificar, sem muita preocupação de estudar formas de classificação, e sim recolhendo. Se perdeu algumas informações, mas se conseguiu montar um acervo magnífico. Final de 78, no início de 79, saiu no jornal essa notícia, que a prefeitura havia dado liberação, dado alvará para demolir o antigo Hospital Carbone. Num final de semana, eu e uma colega minha, Liliana Alberti, que depois foi diretora do Museu Municipal, o marido dela, que era jornalista, Renato Henriques, viemos aqui nesse prédio, para olhar que prédio que era, afinal. Nós contornamos, o acesso não se dava pelo lado nem pela frente, se dava por trás. Tinha todas umas passarelas de cimento e as pessoas subiam nas passarelas e tinha acesso aos andares. Nós entramos e conversamos com algumas pessoas que ainda moravam aqui, que estavam apreensivos porque tinham que sair, que a casa ia ser demolida, né? E conversamos com as pessoas e combinamos que o Renato faria uma matéria para o jornal, e a matéria que saiu desencadeou uma coisa que a gente não imaginava, né?
Nós, ao mesmo tempo que a matéria saía no jornal, nós convocamos uma reunião no Museu Municipal, um pouquinho à revelia da direção, que não sabia direito o que estava acontecendo, sem conhecimento da Secretaria de Educação, e realizamos algumas reuniões no Museu Municipal. Algumas reuniões que a gente, hoje, olhando, a gente parece um pouco inconsequentes, porque eram grupos de funcionários municipais se levantando contra uma determinação da prefeitura, que tinha dado o alvará de demolição, né? E nós fizemos essa reunião, chamamos um monte de gente da comunidade e começaram muitas reuniões a partir daí, muitas reuniões. E a coisa foi tomando proporção. Inicialmente, os artistas se propuseram vir aqui e fotografar o prédio. Os estudantes fizeram passeatas aqui na frente, segurando cartazes e falando sobre o prédio. Mas nós esbarrávamos sempre em algo que naquele tempo não tínhamos nem ideia. Não existia legislação nenhuma no município sobre patrimônio, né? Nenhuma. Não existia lei nenhuma, não existia lei de tombamento, não existia absolutamente nada que desse amparo legal para esse grupo de fazer o que estava iniciando fazer. Eu quero dizer que isso é uma coisa que surgiu aos poucos, né? A consciência de que era preciso que se fizesse uma legislação, e nós começamos a estudar e ver também que essa legislação deveria existir. Mas, infelizmente, né, as coisas eram tão iminentes que não podia receber, não podiam esperar para que isso acontecesse, enquanto o prédio já estava sendo desocupado e praticamente demolido, né? Bom, eu acho que a sequência disso é o Paulo que vai falar, mas eu quero dizer também que nós, nesse período, enfrentamos uma coisa que depois enfrentamos novamente, que a comunidade não, apesar de termos muita gente a favor, né, de termos gente que arregaçou as mangas e veio e lutou e acreditou, por isso está aqui, a gente teve gente que não acreditou também. E nós tivemos que lutar contra os que não acreditaram. E de uma forma muito violenta. Eu não vou citar, no caso do Carbone, o que foi, porque envolve pessoas que eu não quero dizer o nome. Mas, no caso do Ópera, que nós enfrentamos a mesma coisa, com um enfrentamento assim, muito violento de nos chamar na rádio, de destratar, de fazerem grandes faixas e colocarem na frente do prédio, dizendo queremos casas e não o Ópera. O Ópera não está mais aí. E cadê as casas que eles tanto queriam, né? Nós ficamos... Quer dizer, a luta pelo patrimônio em Caxias não foi uma coisa muito tranquila, e se hoje toda essa gente acha que o arquivo tem esse acervo maravilhoso, né? Que você pode ver imagens e documentos que contam a história dessa cidade, que antes disso, vocês imaginam como era? Cada vez que se ia num jornal, que o jornal precisava de alguma coisa, ou dependia de algum historiador que tivesse algum acervo em casa, ou então não se utilizava nada. Os pesquisadores, como faziam? Né? Dependiam tudo de pequenos acervos pessoais que deveriam ser abertos. Nós pegamos todos esses acervos e toda essa documentação espalhadas e tentamos reunir num só lugar, né? Já no arquivo, e depois para dar um local decente para esse acervo. Obrigado. Eu vou pedir agora para o Paulo falar um pouquinho para nós como é que foi a participação da comunidade e como é que se conseguiu, então, salvar esse prédio. Bem, a partir de que o pessoal lá do museu começou a movimentação e criaram aquele chamamento através das reuniões que se fazia lá, eu, na época, acho que era presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil ou presidente da SEAC, não me lembro, uma coisa por aí.
E, claro, vamos dizer assim, houve uma mobilização forte e, no fundo, vamos dizer assim, nós achávamos que tínhamos convencido os poderes e tal de que isso aqui tinha que ser preservado. Acontece que, como tudo na vida, eu acho assim que muitas vezes não é a emoção que resolve, né? Tem a emoção e tem a questão racional. Então isso aqui era um prédio, um terreno maravilhoso e que valia um monte de dinheiro, né? E aí, aquela velha máxima, né, do preservacionismo, né, arde sempre no rabo de quem é o dono, né? E isso está errado. Se a sociedade quer preservar alguma coisa, ela tem que arcar com o custo dessa preservação. E eu achei que, vamos dizer assim, que era o momento da gente levar para frente uma teoria que na época estava começando a ter no meio intelectual dos arquitetos e tal, que depois essa palavra se tornou obsoleta, mas na verdade, no momento, ela foi salvadora, que foi a questão que se discutia do solo criado. O que era isso? Era a transferência de índices construtivos de um lugar, de um terreno para outro lugar. Então, isso foi a primeira luz que houve, vamos dizer assim, institucionalmente, de que poderíamos salvar o prédio transferindo o direito de construção que esta área do terreno daria para a área remanescente, já que o terreno era grande. E se não fosse esse raciocínio, vocês podem ter certeza absoluta que os empresários não iam embarcar na nossa conversa. Porque, tanto é que o prédio embaixo já estava sendo demolido quando deu essa ideia de ver se a gente conseguiria comprar o terreno e transferir para os compradores o direito que eles perderiam se eles doassem isso aqui para a prefeitura. Então, eu, o arquiteto na época e tal, vi também que não era por causa do nosso movimento que os empresários iriam entrar nessa ideia, sabe? Porque o empresário já é empresário, porque 2 mais 2 para o empresário tem que ser 5, não tem conversa. 4 ele empata, né? Não quer. E aí, como é que nós vamos dizer para os caras que eles vão comprar isso aqui, doar para a prefeitura e ainda vão ganhar dinheiro? Tinha que ser uma mágica, né? Aí fizemos a mágica. Eu fui, pessoalmente, no encontro do doutor Dagoberto Lima Godoy, que é um cara importantíssimo nessa história e que nunca foi referenciado. Ele é muito mais importante que todos nós. Porque eu fui lá na Sulenge, na época que era, então, e expus para ele a ideia, e eu digo para ele, só que é o seguinte, eu não tenho como chegar na Marco Polo, eu não tenho como chegar na Randon, eu não tenho como chegar na Grale. E ele, na época, era um empresário atuante na Câmara dos Comércios e tal, eu digo, ele é o cara. E o Dagoberto topou a ideia. Topou e disse, vamos nessa, tu conta comigo, eu acho que é uma ideia boa, brilhante, vamos convencê-los porque eles não têm nada a perder e a cidade tem a ganhar. Essa foi a frase que ele disse. E isso, vamos dizer assim, realmente foi o que aconteceu, né? O Dagoberto ligava e os caras atendiam. Se fosse eu, os caras diziam, o que o Bertucci está querendo conosco, né, tia? Vamos ser honestos, né? Eu não tinha cacife para enfrentar os tubarões aí, né? Aí fizemos a agenda lá, tal. Primeiro, que é que nós vamos? Nós temos que ir num cara que assuma. Não dá para nós chegar no primeiro e o cara não topar. Fomos na Madesat, que era uma empresa brilhante na época e tal. E também nós vimos assim, o preço que nós tínhamos mais ou menos combinado. Nós fomos, que achávamos que valia. Fomos na casa do Júlio Eberle, que na época aquela casa lá não tinha guarda, tia. Você vê que as coisas mudaram, tia. Nós entramos na casa do Júlio Eberle, não tinha porteiro, não tinha nada. Chegamos lá, olha, queremos comprar o seu terreno. Porque a ideia era que ele nos dá uma opção de compra, nós chegávamos nos empresários, vendíamos as cotas e daríamos dinheiro para o Júlio Eberle. E foi isso que aconteceu.
pegamos uma opção de compra dele e depois, pegamos a opção de compra. O primeiro cara que nós fomos mostrar diz, mas e a dona Alda não assinou? Putz, aí ter que voltar lá para pegar a assinatura da dona Alda, que não assinou a assinatura da opção de compra, não valia nada. Aí fomos passando e tivemos bastante sucesso. E alguns empresários chegaram e disseram, olha, Bertus, não, nos deixa fora e tal. O que iam fazer? Mas um exemplo bacana foi do Raul Randon. Raul Randon, na época, estava em concordata. E o Raul disse, quantas cotas são? Aí eu não me lembro mais, assim, quantas eram e tal, mas diz ele, se o meu nome ajudar, põe 100 cotas para mim. Então, para ver que era pouco, porque eu que era pobre, fiquei com 250 cotas. E o Raul ficou com 100. Então, se o meu nome ajudar, bota. Aí, botamos o nome do Raul lá, incendiamos, foi para já. Então, vamos dizer assim, tivemos algumas dificuldades, o pessoal da Madesatius conseguiu também, porque passou os 30 dias que nós tínhamos a opção de compra para achar todos os cotistas e tal, e não conseguimos todos. Aí o Idor Alizati era presidente da Câmara de Indústria e Comércio, eu disse, Idor, fala com o Júlio Weber, nós precisamos mais 30 dias. Aí eu fui uma noite lá na Câmara de Indústria e Comércio, tinha uma solenidade lá, não sei o que era, ele botou um bilhetinho no meu bolso. Consegui mais 30 dias. Eu guardo até hoje esse bilhetinho. Porque só eu sabia o que queria dizer conseguir mais 30 dias, né? Então, pessoal, essa foi a história de que, vamos dizer assim, graças ao movimento que os empresários ficaram tocados, entende? Porque senão tu chega lá com um negócio comum, os caras não querem. Mas isso aqui tinha esse movimento. E o Renato Enes, que é um cara que precisava ter também um reconhecimento maior, porque ele tinha uma página no Jornal de Caxias, na época, né? Ele bancou, assim, com força. E aí, vamos dizer assim, quando todo mundo se une, aí quando começou a dar a notícia e tal, só teve um jornalista que foi contra, que também depois o cara desapareceu da pedra e nunca mais... que ele disse, depois da fria do que os empresários entraram no Hospital Carbone, poxa. Mas o cara desapareceu do mapa depois dessa frase, então acho que levou. Bueno, então, pessoal, disso, o que temos hoje? Nós temos uma coisa fantástica, que é esse patrimônio aqui. Não só a parte de espaço físico, propriamente dito, mas eu tenho convivido e tenho usado esse patrimônio aqui, incomodado, até às vezes as gurias aí atrás de fotos e tal, mas o que isso resultou para Caxias uma coisa extraordinária, e acho também que nós temos uma coisa extraordinária aqui que foi pouco reconhecida. Quem foram os arquitetos que fizeram esse maravilhoso projeto de restauro? Que eu acho que foi o pessoal da prefeitura, acho que o Nelson Vasques, aquela turma, mas eu nunca vi o nome deles colocado em lugar nenhum. E é um projeto importante, eu acho que para todos nós é um projeto de primeira linha, em qualquer lugar do mundo que tu for ver, isso aqui não perde para ninguém. E o nosso acervo, graças ao trabalho desses abnegados, né, que do Juventino para frente e até o Mário passando para Tadinha, o que nós temos aqui é um valor incomensurável. E só isso, vamos dizer assim, com certeza valeu todos os estresses, todas as faltas de reconhecimento, todas as broncas que a gente levou, tudo isso vale porque isso aqui é perene e jamais será destruído. E cumprimentos àqueles que ainda hoje, como o Mário aqui e as outras pessoas que estão lá no fundo, né, levam isso aqui de forma maravilhosa, né? Nós temos um exemplo extraordinário com esse nosso museu e arquivo histórico, né? Muito obrigado. Então, uma vez o prédio tendo sido adquirido e doado para a prefeitura em troca desses índices, agora a gente precisava, então, restaurar o prédio, precisava toda a questão de recuperar esse bem para ele poder ser usado. Então, acho que eu passo a palavra para a Bea para ela falar um pouquinho de como é que foi Eu só quero dizer para o Paulo que nós sempre contamos com a colaboração do IFAM, né?
Primeiro com o Júlio de Curtis, depois com o Custódio e depois com a Ana. Então, nós sempre trabalhamos orientados pelo IPHAN também. Mesmo porque o IPHAN estava atravessando aquela fase de que ele estava julgando se as arquiteturas da imigração italiana eram patrimônio também. Porque vocês sabem que, durante muitos anos, o IPHAN só considerou patrimônio o que era colonial brasileiro, né? As arquiteturas da imigração levaram muitos anos para conquistar o seu espaço dentro deste rol do patrimônio. E o IPHAN nos orientou uma arquiteta que fez o inicial, a Berenice Heck. Ela fez o projeto inicial e ela iniciou com dinheiro do IPHAN, eu acho, né? A primeira restauração. Primeira etapa. Mas depois vieram muitas outras que eu acho que a Bia vai falar, que inclusive desfez um pouco essa primeira etapa, porque a gente descobriu que era muito mais grave a situação do prédio do que tinha sido diagnosticado inicialmente. Bom, da questão das restaurações, a primeira começa em 1986, 84 foi a aquisição, né? Depois 86 começa a primeira. Junto com esse primeiro movimento de restauração é quando é construído o anexo, ali onde hoje são os banheiros e tem a cozinha lá embaixo. Foram retiradas aquelas escadarias e as passarelas, né? E se começa a primeira restauração. Nesse momento que eu gostaria de, embora eu não estivesse vivendo diretamente essa situação dentro do arquivo, mas é pelo que se recuperou, né? Pela união dos fragmentos das memórias de todo mundo, o pessoal do arquivo já vivia, do histórico, já ocupava o pavilhão atrás do Museu Municipal, que já estava em péssimas condições. Era um prédio de madeira, com problema de iluminação, de infiltração. E a expectativa era terminar essa restauração e o arquivo histórico vir para cá. Eram 15 anos juntando documentos, um volume muito significativo, e que o espaço, além de estar precário, com cupim, problema no telhado, até oferecendo risco a quem entrasse, se esperava que o arquivo tivesse lugar aqui, porque no momento de todo esse movimento se falava que o prédio teria uma destinação para fins culturais, e o arquivo era o grande interessado. Essa restauração foi feita em 2 etapas, se parou por falta de verbas, depois se começou de novo. E aí, quando estava assim, bom, dá para ocupar o primeiro andar. Por que dá para ocupar o primeiro andar? Porque se descobriu que para trazer o volume de documentos que tinha, talvez se precisasse fazer um outro reforço, né? Mas ainda tinha condições de ocupar. Quando o arquivo finalmente pensa que vai ocupar, acontece um incêndio na prefeitura, em 92. E aí o pessoal do arquivo tem um banho de água fria, continua naquele espaço e vem para cá a Secretaria Municipal de Educação. E naquela época eu trabalhava na secretaria, eu lembro bem do cuidado que a gente tinha para subir para o andar de cima. Se concentrava quase tudo nesse andar. E quando a gente subia era só para reuniões, era um andar vazio com o perigo de não aguentar o peso. Não se sabia o quanto ia aguentar de peso. Então, claro que não daria para trazer a documentação. A secretaria fica aqui até 96. E aí, imagina, é quase mais 10 anos de um prédio deteriorado e o pessoal do arquivo com a documentação lá. Nessa época tem muitas histórias de ficarem meses sem energia elétrica porque dava curto-circuito, porque caía. A prefeitura também não atendia para recuperar o espaço, até porque eu acho que não tinha condições de recuperar mesmo. Tem situações que os funcionários, que eu sempre digo que eles deviam escrever um livro sobre esse período, em que chovia e o acervo alagava e se colocava no pátio para secar o material, né?
Documento histórico que tem que durar 100 e tantos anos tomando banho de chuva e não é uma água limpa porque vinha naquele prédio imundo. E aí, em 96, se vem para cá. Saiu a secretaria, a situação do arquivo estava péssima, vem para cá e ocupa o andar térreo. Se tinha condições para ocupar os outros só fazendo todo o projeto de vigas, né, de reforço da estrutura. Já tinha cupim. De 86 para 96 é 10 anos. Então, o que tinha sido um pouco consertado já apresentava cupim e não tinha condições de ser ocupado. E essa é a primeira imagem que eu tenho do arquivo. Eu entrando com o Juventino pela porta da frente, e o que eu vejo é uma série de escrivaninhas extremamente mal conservadas, antigas, aquilo que nenhum setor da prefeitura queria, estava ali. Não tinha uma escrivaninha para cada funcionário do arquivo. Tínhamos alguns armários, também aqueles armários de colégio, de portas marrons, assim, com divisórias todos de madeira. Eu me lembro que tinha um que não tinha o fundo, os pés todos bambos, e algumas prateleiras, pouquíssimas prateleiras de aço, com alguns documentos. Pilhas de documentos amarradinho, com uma cordinha, direitinho, como manda fazer os maços do arquivo, mas no chão. Mas a imagem que mais me chocou era a peça onde hoje é a cozinha do arquivo histórico, que é no andar térreo, lá no fundo, e que era uma montanha. E, gente, pense em uma montanha de documento amontoado. Eu acho que é importante, então, agora, a gente tem aqui uma das pessoas que esteve à frente da cultura durante todo esse processo, e a gente ouviu um pouquinho de como é que foi tudo isso. Falar ainda? E olhando as pessoas ouvindo. Eu lembro que além da montanha de documentos aqui embaixo, eu acho que eu estava junto, eu também tenho essa imagem na cabeça. E tinha uma aranha, inclusive, saindo. Uma coisa muito chocante. E não desmerecendo o trabalho, não é desmerecer totalmente o trabalho de quem nos antecedeu, porque tiveram coisas importantes, mas eu acho que na proporção do que a cidade, a população merecia, foi pouco, em razão dessas coisas que a Bia apontou. Eu lembro que lá na prefeitura tinha um tapume, no segundo andar, né? Um tapume, porque eu também trabalhava na Secretaria de Educação e Cultura e a gente convivia por lá. E atrás, dentro daquele cercado, tinha os objetos do museu, o acervo do museu, que então não podia mais ficar lá no prédio que era o arquivo atrás do Museu Municipal, de tão ruim que estava a ponto de ruir, que eles transferiram o acervo do Museu Municipal, que sabe quantas mil peças eram, para aquele andar da prefeitura. E nós espiávamos, né? Dava para ver assim. Gente, bom, nós temos registrado, mas nós optamos na ocasião em não divulgar isso. A gente se reuniu com o prefeito Pepe, mostramos, ele ficou aterrorizado. Isso aqui é o acervo, né? Daí ele viu, né? Óbvio, estava ali. E se a gente tinha que fazer uma coisa urgente, porque estava um depósito de lixo aquilo. E imagino que deve ter sumido coisas também nesse meio tempo e tal. Então, se teve coisas boas e teve das administrações anteriores, eram coisas isoladas, feitas por funcionários, como o Juca comentou, com apoio da sociedade em determinadas ocasiões, como foi esse processo do arquivo, Bertucci, que eu talvez não tenha te agradecido publicamente o suficiente na minha gestão, faço agora. Porque também era um turbilhão de coisas e a gente trabalhava muito, né? E esse exemplo do arquivo, eu inclusive citei num trabalho que eu fiz de positivo, e o negativo, o Ópera, que poderia ter sido feita a mesma coisa. A mesma coisa, a mesma ideia, que depois, inclusive, a administração do Pepe aprimorou essa questão dos índices, e aí teve aquele desenvolvimento da área da estação férrea, que hoje todo mundo... vamos lá nos barzinhos e tal. Não é à toa isso. Isso todo teve um planejamento ali.
a Tondo, que é a dona daquele imóvel enorme, que tem os barzinhos e tal, ela usufruiu dessa ideia originada da cabeça deles, na época, desse pensamento, e foi evoluindo. O Ópera, ele ruiu porque não teve um governo que quis que a coisa funcionasse. Por que razões? Inúmeras. Por falta de visão, por preguiça, por não entendimento, por seja lá o que for. Só é possível que as coisas aconteçam, e aqui vou falar da minha experiência, se existir, no mínimo, um tripé. Eu fui muito inteligente, porque convidei essas pessoas, a Helenira, a equipe do arquivo, meio que já estava, algumas vieram também quando eu era secretária, mas assim, não sei se é a primeira coisa, mas uma das coisas fundamentais é tu trabalhar e te cercar de pessoas competentes. Então, eu quero publicamente, eu já disse 1 milhão de vezes, mas agradecer os meus amigos Juventino e Bea, Maria Beatriz e todo o pessoal do arquivo, o pessoal da Helenira, por todos esses anos aí de convívio. Vocês foram simplesmente maravilhosos. Eu tiro o chapéu para vocês. Eu, na verdade, fiz também, mas assim, o que eu fazia? Eu ajudava eles a fazerem, a concretizarem as ideias que eles tinham. Eu não atrapalhava o meu pessoal. Isso. Tadiane, eu queria agradecer muito a todos vocês pela fala e queria colocar que, assim, não é sorte, é trabalho. É o trabalho lá atrás de mobilizar a comunidade, é o trabalho de achar soluções quando existe um problema, pensar alguma coisa para... Não, como é que a gente vai resolver isso aí? É planejamento, é o desenvolvimento, é pegar todo mundo junto para trazer o arquivo aonde ele está hoje. E eu acho que sim, né? Nós somos uma instituição muito reconhecida e eu fico muito orgulhoso de estar trabalhando aqui e de poder dar continuidade nessa trajetória que o arquivo tem. Muito obrigado a todos vocês. Então, agora aqui agradecendo ao Mário, que fez a mediação, nós vamos encerrando essa edição especial de Memória da Cidade, edição especial pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, também brindados, então, com esse painel que se voltou a lembrar os 40 anos do início da campanha de preservação deste imóvel de 1979, a campanha, e os 20 anos de sua ocupação definitiva, então, pelo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, de 1999. Todo esse bate-papo, então, fortemente aplaudido aqui por quem nos acompanha, comunidade entusiasta pela história e pela memória de Caxias do Sul, debate mediado, então, pelo Mário Tomazoni, gerente do Arquivo Histórico Municipal. Aqui à minha esquerda, Juventino Dalbó, historiador, ele que foi diretor do Departamento de Memória e Patrimônio Histórico do município entre 1997 e 2004. A historiadora Maria Beatriz Pinheiro Machado, que foi diretora do arquivo entre 1997 e 2004. E lá, então, na ponta esquerda, a ex-secretária da Cultura, Tadiane Tronca, diretamente envolvida aqui, então, com a inauguração desse espaço, aí sim, definitivamente, então, no prédio Carbone, o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, e junto com ela ali, o arquiteto Paulo Bertucci também, que pelo que ouvimos aqui foi, digamos assim, aquele articulador informal pela sociedade, mas também que teve um papel decisivo nesse processo todo. Então, quero agradecer imensamente a todos aqui que interagiram e participaram. Muito obrigado. Encerrando aqui esse bate-papo histórico, repetindo novamente, 40 anos da campanha de preservação aqui do prédio Carbone e 20 anos da ocupação, então, como Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.